Como o Savinho pode encaixar no Manchester City do Guardiola? Essa é uma das transferências interessantes da janela, né? O Savinho saindo do Girona para o Manchester City, na prática mesmo, né? Porque na teoria, do ponto de vista teórico, a transferência é do Troyes da França para o Manchester City, mas a gente sabe que está tudo dentro do grupo, e na prática ele deixa o Girona, que foi o clube pelo qual ele jogou na última temporada e jogou muito bem lá, Liga inclusive, né? O Girona foi uma das sensações da temporada europeia e muito da produção ofensiva estava ligada ao lado esquerdo, que era o lado do Savinho. A dinâmica por esse lado funcionava muito bem. Muitas vezes é um lado de saída de bola, desde o Blind fazendo o papel de um zagueiro construtor pela esquerda, o Miguel Gutierrez, que fez grande temporada como lateral esquerdo, muitas vezes se projetando por dentro e deixando o Savinho isolado no corredor para receber bem aberto e partir para cima, partir para um contra um. É um jogador de aceleração, de drible, de capacidade de superar os adversários nessa jogada individual. Então, vai ser interessante ver esse salto. É claro que tem um desafio técnico, tem um desafio de expectativa, de cobrança, de concorrência dentro do clube, mas ele foi muito bem em La Liga com o Girona e ele vai agora para o Manchester City trabalhar com o Guardiola, que por si só já é algo interessante, projetar como o Guardiola pode impactar no desenvolvimento de um jovem jogador brasileiro. E claro, além de tudo que envolve a saída dele para o Manchester City também, até pensar no impacto que isso pode ter para a seleção brasileira, considerando que o Savinho pode, e aí vai depender muito de como o Guardiola vai enxergá-lo, pelo menos no primeiro momento, ele vai ser utilizado mais como ponta pela esquerda ou como ponta pela direita. A gente viu na Copa América o Savinho sendo usado mais pela direita. O Savinho jogou pela direita em alguns momentos também, mas na maior parte da temporada foi o ponta pela esquerda do Girona. E é claro que isso varia exclusivamente de acordo com as ideias do time, com o ambiente que ele está inserido, com o contexto tático, com quem trabalha com ele no dia a dia. E aí a gente precisa olhar também para o elenco para entender quais as diferenças, o que ele oferece em cada um desses cenários. O Savinho pela direita oferece o quê? O Savinho pela esquerda oferece o quê? O que o Manchester City mais precisa, pensando na temporada 24-25? E é claro que a gente está falando de um time que já é um dos melhores do mundo há algum tempo. Então, assim, não é que seja um cara que chegue para ser um titular absoluto. Não, num primeiro momento. Ele pode até ganhar minutos, ganhar espaço, render bem e aos poucos ganhar mais espaço dentro do elenco. Mas num primeiro momento é muito mais como uma composição de elenco que pode ser extremamente útil para alguns cenários, alguns jogos, alguns períodos dentro dos jogos também. Então, assim, começando pelo que é o Savinho por um lado ou pelo outro, né? E projetando o que é a formação, a distribuição ofensiva do Manchester City. E aí eu não vou entrar no mérito aqui de se vai ser um lateral que vai partir de fora para virar um meio-campista, se vai ser um zagueiro que vai se projetar. Na prática, independentemente de quais são os jogadores, de quais sejam esses jogadores, o Manchester City tende a construir com bola com 2 meio-campistas, 2 meias mais avançados encostando no 9 e 2 jogadores que abrem bastante o campo, os 2 pontas, que de uma maneira geral no City são de fato os pontas, né? Em outros momentos, em outros trabalhos, em outras estruturas de jogo, você pode ver o lateral sendo esse responsável por abrir o campo, não é o caso no City. Então a gente está falando dos jogadores abertos e aí se enquadra o Savinho. Então dentro desse 3-2-4-1 do Manchester City, na maior parte do tempo em estrutura ofensiva, o Savinho tem duas possibilidades, ele vai ser o ponta pela direita ou o ponta pela esquerda. Vou entrar na concorrência já já. Mas primeiro, pelo lado direito, ele como um canhoto, ele tende a ter muito mais essas entradas em diagonal com a bola nos pés. Receber aberto, partir para cima do adversário, mas puxando para dentro. O que pode potencializar o aspecto da finalização. E pode ser que ele comece, se ele jogar mais pela direita, isso pode potencializar um pouco mais a questão da definição das jogadas. Pode até gerar um impacto em números dele em relação a gols marcados. Inclusive, quando a gente olha para o cenário do Girona, a gente vê que muitos dos gols saem em situações dele vindo da direita para dentro, quando ele estava atuando pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, qual é o outro cenário? Pelo lado esquerdo ele vai gerar mais profundidade. Ele é mais o cara da assistência, porque ele vai ser quem ataca o fundo, até por ser um canhoto buscando o fundo, o que potencializa os cruzamentos. Então, esse cenário do último passe, ele deu muitas assistências, foram 10 assistências em La Liga, a maioria para Tsygankov e para Dovbyk, né? Então, cruzamentos, que podem ser pelo alto ou por baixo. Se a gente pensar em cenários de jogos, jogos um pouco mais amarrados, ou jogos em que você tem alguns cenários diferentes, né? Você pode precisar abrir mais o campo, botando um jogador de velocidade com drible pelo lado. Você pode tentar esticar mais o campo, tentando gerar uma ameaça de correr nas costas da linha de defesa. Então esse passe que entra em profundidade para um Savinho receber e buscar o fundo e fazer um cruzamento rápido, muitas vezes rasteiro, para a chegada de um atacante rápido e que ganha da defesa adversária nesse trabalho de correr em direção ao gol, o que o Haaland faz muito bem, ser um atacante mais rápido do que o defensor adversário. Então o Savinho
pode tendo esse desenvolvimento, até evoluindo do ponto de vista de ajuste, de evoluir mesmo, de aprimorar o seu movimento e o timing do desmarque, né, do momento de arrancar para receber esse passe no fundo, ele pode virar uma arma tanto pelo lado esquerdo, justamente para receber essa bola no fundo e fazer aquele golzinho típico, golzinho, eu não tô menosprezando o gol, tá? Mas é típico dos times do Guardiola. Muita gente às vezes brinca, né, e ironiza, os times fazem gols muito parecidos, aquele gol que é só empurrar a bola pro fundo. Pois é, porque são gols que vêm de uma estrutura muito bem trabalhada e definida. E essa estrutura passa por ter controle, por ter opções de passe, por ter ruptura, por ter um jogador gerando essa profundidade, especialmente pelos lados, para ser acionado, levar para o fundo e rolar para quem vem de trás simplesmente completar para o gol. O Savinho da esquerda pode gerar isso. O Savinho pela esquerda pode ser mais esse cara de receber e arrancar, ou já correr no espaço vazio para receber nas costas da defesa e chegar à linha de fundo para fazer cruzamentos para o Haaland ou para qualquer outro, mas em especial para o Haaland, por ser um jogador de muita antecipação e aceleração, acaba sendo um complemento bem interessante mesmo, sabendo que a maior parte dos adversários do Manchester City já tende a jogar com um bloco bem mais baixo, porque naturalmente os jogos são controlados pelo Manchester City. Então, se os adversários ficam com um bloco mais baixo, você tem, em tese, menos espaço para correr nas costas da defesa adversária. Mas tudo isso depende também do timing, né, do momento, do ajuste de quando sai esse passe. Às vezes, mesmo com pouco espaço para correr, você consegue um passe que gere esse tipo de cenário. Então, assim, são características diferentes para cada um dos lados do campo e ele pode ser muito útil das duas maneiras. Pela direita, é natural a lembrança, ele mesmo falou sobre isso numa das entrevistas aí, sobre o Mahrez, né? Que é justamente esse ponta pela direita canhoto, que não necessariamente era o cara que levava para o fundo, mas era o cara que recebia bem aberto por ali, ainda que muitas vezes a saída fosse uma jogada de trazer para dentro e cruzar, trazer para dentro e chutar, enfim. E pelo outro lado do campo ele pode ser esse cara de chegar à linha de fundo. E aí, claro, a gente precisa pensar, eu falei da estrutura, falei dos encaixes, das características, de como ele, sendo um jogador de aceleração, de drible, de ganhar em 1 contra 1, ele pode gerar gols e gerar assistências, e mais um do que o outro de acordo com o lado que ele foi escalado. Só que a gente precisa lembrar também das necessidades e das disputas dentro do elenco do Manchester City. Dentro desse cenário, o City nem sempre joga com pontas agudos, né? O City pode ter pontas controladores, por exemplo. O Bernardo pode ser o ponta pela direita, o Grealish pode ser o ponta pela esquerda. E aí, nesse caso, são muito mais armadores que recebem a bola no pé e que tendem a acalmar o ritmo e não acelerar as jogadas. Então não são aqueles jogadores que vão para o fundo partindo no 1 contra 1, e sim que vão trazer para dentro, que vão dar mais aproximação, que vão servir como uma manutenção maior do controle da bola e das jogadas mesmo. São características diferentes, não vai depender. O próprio Phil Foden pode jogar pelo lado, e o Manchester City tem um outro jogador que na temporada passada já deu passos relevantes em relação a ser essa alternativa de mudança de velocidade do ataque, que é o Jeremy Doku. O Jeremy Doku é um atacante, um ponta, que tem muito essa aceleração e que, especialmente pelo lado esquerdo do Manchester City, conseguiu mudar cenários de jogos, partindo para cima, driblando, ganhando, superando adversários. Então, ele pode jogar pelos dois lados. Na França, quando jogava no Rennes, jogava muitas vezes pela direita também. No City, ele ficou muito mais pelo lado esquerdo. Isso depende das escolhas também. Mas, então, se a gente pensar que o Jeremy Doku faz esse papel pelo lado esquerdo, pode ser um sinal de que o Savinho pode ser mais utilizado pela direita, considerando que o belga se consolidou mais pelo lado esquerdo. E aí o City teria opções de ter dois pontas de pé invertidos pelos lados. É claro que dependendo do cenário você pode inverter e ter pé natural, né? O destro na direita, o canhoto pela esquerda. Isso vai te gerar um ataque à linha de fundo um pouco maior, enquanto os pés invertidos permitem entradas em diagonal, buscar trazer para dentro uma finalização, tudo. São cenários que os jogos podem oferecer. Aí vai depender de cada jogo, de cada escolha também. E lembrando que tem muita gente disputando por posição aí também, né? Por mais que o elenco do City não seja um elenco dos mais numerosos, quando a gente olha para essas alternativas, a gente precisa lembrar que por dentro, naturalmente, o Rodri é o primeiro volante. Muitas vezes ele recebe o apoio por ali de um zagueiro que se projeta nessa estrutura de 3+2, né, que pode ser o Stones, pode ser o Akanji. Em outros momentos era mais o lateral que vinha da linha de defesa para virar um volante, né, quando foi lá atrás o caso do Zinchenko, por exemplo. Não tem sido tanto o caso agora, mas enfim, aí o City tem Guardiola, tem Ake, que podem fazer essa lateral esquerda, que na prática é um zagueiro pela esquerda em saída de bola. O Walker é esse zagueiro da saída de bola pela direita. Então esse 3+2 gera poucos espaços restantes para os jogadores de frente. Se a gente considerar que é o Rodri mais um zagueiro, é claro que pode ser eventualmente o Kovacic, pode ser, depende dos cenários dos jogos também. Então, são duas vagas por dentro que sobram para De Bruyne, Phil Foden,
Bernardo Silva, se a ideia for ter dois pontas mais agudos, e fora Kovacic, Matheus Nunes, né, que são jogadores de outros perfis também. O Kovacic até com um pouco mais de minutagem, quando a gente olha para a questão da importância dele na rotação do Guardiola. Então o Kovacic é esse que parte do papel, teoricamente, de um segundo volante para virar um desses meias por dentro da linha de 4 ofensiva do 3-2-4-1, que o City usa boa parte do tempo quando tem a bola. Então, o que significa essa chegada do Savinho, além de uma maior concorrência e de uma maior versatilidade dentro do elenco? Porque vira uma disputa maior por poucas vagas. Eu ainda nem citei o Julián Álvares, por exemplo, que é em tese o reserva do Haaland, mas é também um jogador que pode atuar em diversas funções nessa linha que encosta no 9. O Phil Foden, teoricamente, aparentemente, é cada vez mais um jogador de faixa central do campo e não de abrir o campo. Num time que usa pontas abrindo o campo, é cada vez menos do Phil Foden esse papel. Então, em tese, Phil Foden e De Bruyne são meias absolutos do time nessa faixa central, o que em tese também empurra o Bernardo para ser esse ponta pelo lado direito, porque é um jogador extremamente versátil, importante até para ditar cenários e variações dentro dos jogos, podendo jogar como volante, como meia, como ponta, né? Bernardo faz tudo e faz muito bem. Então, não é tão simples assim imaginar o Savinho chegando e entrando no time, porque a concorrência de fato é muito grande e o City tem jogadores de características diferentes para compor cada uma dessas posições e funções de acordo com as escolhas do Guardiola. Mas vai ser muito interessante ver como o Savinho se desenvolve trabalhando com um treinador como é o Guardiola e trabalhando num time que joga bem de forma dominante como é o Manchester City. Então acho que o Savinho pode ser um recurso muito interessante, uma ferramenta interessante para mudar cenários dos jogos, para ser titular em alguns momentos também, é claro, mas especialmente para entrar dentro dos jogos, como a gente viu o Jeremy Doku fazer várias vezes dentro da última temporada e mudar a aceleração, a velocidade do ataque por ter esse 1 contra 1, com a aceleração que o Jeremy Doku tem. O Savinho tem muito drible também, então essa arrancada dele com a bola nos pés pode ser também um recurso muito interessante para o City. A minha grande curiosidade é, a gente vai ver ele jogando mais pela direita ou pela esquerda, porque não é tão simples assim dentro desse tabuleiro da distribuição das peças com tantos nomes à disposição, claro, isso partindo do mundo perfeito, né, com todo mundo bem fisicamente, sem nenhuma lesão. Claro que as lesões acontecem e aí o time vai precisando se ajustar durante a temporada, mas para o Manchester City é muito interessante ter um jogador a mais com esse perfil de lado, considerando que na última temporada era apenas o Jeremy Doku, esse ponta driblador de aceleração. Agora o time passa a ter dois que podem jogar pelo mesmo lado, mas que podem atuar juntos, cada um por uma das pontas também, de acordo com o que o Guardiola quiser dentro dos jogos. O espaço está aberto aí para a opinião de vocês, um abraço e até a próxima.